Olá, estamos de volta. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para a segunda série do ensino médio, da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduquiação, que terá programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou o professor Jefferson e o nosso tema de hoje é sobre volume, área e volume de prismas e cilindros. Conteúdo importante para os estudantes da segunda série do ensino médio e também para você que está se preparando para o Enem. Vamos lá? Então, área e volume de prismas e cilindros. Dá uma olhada assim aqui. A nossa habilidade de aprendizagem, qual será? Resolver problemas envolvendo cálculo de área e volume de prismas e cilindros. Esse conteúdo despenca no Enem. Todo o Enem tem cerca de três questões dessa, 4 questões dessa. Pode ficar ligadinho que vai ter, tá? Vamos lá. O nosso eixo temático está dentro de espaço e forma. E o conteúdo é de geometria espacial. Vamos lá? Então, continuando a nossa aula anterior, a gente falou sobre os prismas. Agora vamos falar sobre o volume dele e a área deles, tá? Então, vamos lá. Lembrando, então, os prismas são poliedros que têm 2 faces paralelas, congruentes, chamadas de base. E as demais faces em forma de paralelogramo, também conhecido como retângulo, tá? Chamadas de faces laterais. Boa. Então, vamos ver aqui quais são esses, como é que é um prisma desse. Então, na aula passada eu mostrei esse exemplo para vocês, a parte de cima aqui desse prisma, a parte de cima dele e a parte de baixo, a face é um pentágono, são iguais. E as faces laterais aqui, na frente, aqui do lado, são os nossos paralelogramos, né, os retângulos, tá? Então, novamente, tem a face de cima, que é igual à face de baixo, e as faces laterais lá atrás, essas aqui também são faces, beleza? Temos também as chamadas arestas, tá? E esse pontinho aqui, foi mostrado para vocês, é o nosso vértice, beleza? Então, continuando, vamos lembrar, então, qual é o volume de um prisma. Para qualquer prisma, o volume é a área da base vezes a sua altura, tá? Sempre, tá? A área da base vezes a altura. Passo o marca-texto. Deixa eu voltar aqui para você marcar bonitinho, tá? Marca aqui, bonitinho. Beleza. Então, antes de a gente continuar, vamos ver as planificações, que é com ela que a gente calcula a área, tá? Se você entende como é que é uma planificação de um prisma ou de qualquer prisma, você dá conta de ver como é que se calcula a área. Então, vamos lá. Aqui, já foi mostrado, né? Olha só na tela de novo. Esse é um prisma de base triangular. Se eu sei qual é a base do triângulo aqui, a base desse triângulo e a altura dele, eu calculo a área desse triângulo. Se eu sei a altura do prisma e eu tenho um dos lados do triângulo, né, eu calculo qual é a área de cada um desses retângulos. E assim é calculado a área do prisma, tá? E o volume dele? A área da base vezes a altura. Então, aqui ele é aberto aí, parecendo um foguetinho, né? Continuando, aqui nós temos o paralelepípedo, ou o nosso tijolinho lá, né? Vocês conhecem como tijolo. Vamos ver a planificação dele. Então, o paralelepípedo, basta eu saber um dos lados aqui, ou os dois lados, né? Se no caso for essa base aqui for um retângulo, então tem que saber a altura e a largura dele, tá? E aí eu calculo a área dessa figura. Se eu sei qual é a altura do prisma e eu tenho um desses lados, eu calculo qual é a área desses paralelogramos laterais, tá? Das faces laterais, beleza? Vamos ver o próximo. Aqui eu tenho a figura, tá? Então, aqui nessa figura minha, a base está um quadrado, nem sempre será um quadrado para um paralelogramo, tudo bem? Continuando. Aqui eu tenho um prisma de base pentagonal. E esse pentágono aqui, é o pentágono regular, o tanto que ele é bonitinho. Então, se eu sei um dos seus lados, tem como calcular a área desse pentágono. E nesse caso eu tenho 2, né? Lembrando, sempre vão ter 2 figuras iguais, né? Que é a base. E aí, sabendo a altura do meu prisma, eu calculo as áreas das faces laterais, beleza? Próxima figura. Eu tenho o prisma de base hexagonal. Aí eu trouxe para vocês aqui a planificação dele, ok?
Então, eu calculo a área de um hexágono, não preciso... Opa, aí foi torto demais, né? Eu calculo a área de um dos hexágonos, que é formado por 6 triângulos, tá? E assim eu multiplico por 2. Então, basta calcular a área de um desses hexágonos, multiplico por 2, eu tenho a área dos dois. Depois eu calculo a área das faces laterais. Sempre serão retângulos, tá? E aí vamos falar agora do cilindro. Como é que é construído um cilindro? Você já viu, por exemplo, você já pegou algum palitinho e colocou um papelzinho do lado e ficou girando? Esse giro, quando a gente faz ele ficar sólido, né, vamos pensar assim, esse cara aí vira o cilindro. Olha só então, ó. Imagina aí, vamos imaginar. Esse palitinho meu aqui, com um papel grudado nele, e começa a girar ele, tá? Se a gente não está vendo, eu vou fazer isso para vocês, ó. E começa a girar. Olha só. Olha o tanto que é lindo. Tá vendo? E aí, esse giro forma o nosso cilindro. Vamos ver como é que fica? Ó. Aqui eu tenho ele aqui, ó. Eu vou colocar ele para girar também, ó. Olha só aí, a formação do cilindro. Então, dado um retângulo ABCD, né, qualquer, a rotação em torno de um dos seus lados gera um sólido que chamamos de cilindro de revolução. Então, é assim, é a nossa formação do cilindro. E aí, como é que se calcula o volume do cilindro? Também, como nos prismas, é a área da base vezes a altura. Só que no cilindro, olha só aqui, ó, qual é a base? É um círculo. E como é que se calcula a área de um círculo? É π vezes r ao quadrado. Então, como é que fica o volume no lugar da área da base? πr ao quadrado vezes a altura desse cilindro. Está aí. Tranquilo, né? Então, passo o marca-texto. Então, como é que seria a área do cilindro? Planifica ele na sua cabeça antes de eu passar para o próximo. Dá uma planificada nele aí. O que é isso, planificar? Abre ele. Pega uma latinha de refrigerante e abre ela. Tá? Então, eu vou ter duas tampas, não é isso? Vou ter duas tampinhas, que são círculos, e eu tenho esse retângulo aqui, ó, tá? Esse comprimento aqui, tudinho, ó, a base dele é 2π vezes o raio, essa base todinha. E esse aqui, a altura do meu retângulo, é a altura do cilindro. Boa, né? Então, agora, vamos ver aquela nossa atividade marota, né? Hora das atividades, que sempre que eu trago aqui é uma questão do Enem. Olha só, caiu no Enem. Uma fábrica comercializa chocolates e uma caixa de madeira, como da figura abaixo. Na próxima slide eu mostro a figura, tá? A caixa de madeira tem as dimensões de um paralelepípedo reto retângulo, cujas dimensões externas, em centímetros, estão indicadas na figura. Sabe-se que a espessura da madeira, em todas as suas faces, é de 0,5 centímetro. Olha que legal aqui, a espessura da madeira, né? Eu vou ter que calcular isso aqui dela, ó. Essa aqui é a espessura dela, tá? Então, qual é o volume de madeira utilizado? Então, o volume de madeira utilizado em centímetros cúbicos na construção de uma caixa de madeira como a descrita. Então, ó, antes de começar a resolver, vamos ver aqui o seguinte, ó. Ele pediu o volume em centímetro cúbico. Todas as medidas estão em centímetro. E a espessura também está em centímetro, ou seja, está tranquilo aqui para a gente, né? Não preciso fazer nenhuma modificação aqui de dimensão, né? Então, vamos lá, ó. Vamos pensar essa caixa aberta, tá? Então, eu tenho, olha só, eu não vou abrir aqui que eu estou sem espaço também, meu desenho, né? Senão eu viraria era desenhista e não professor. Vamos lá. Imagina aqui, ó, eu tenho essa face e lá atrás tem outra. Então, eu vou ter duas dessas. Então, vou colocar assim, ó, duas dessas. Aqui do lado, ó, eu tenho outra também, ó. Tá? Imagina aqui atrás, ó. Eu tenho outra aqui atrás também, ó. Tá? Vamos fazer assim? Então, tem essa face de cá. E eu tenho duas iguais, que é do lado de cá. Então, estou olhando para essa daqui lá atrás. A tampa, eu tenho duas tampas iguais também, né? A parte de cima e a parte de baixo. Então, pensando nisso, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui. Vamos calcular aqui, ó, a tampa da frente. Eu tenho 2 vezes o 20 vezes o 8, vezes a espessura dela, que é de 0,5. Então, vou colocar assim, ó, 1 sobre 2. Tudo bem?
Então, novamente, deixa eu apagar aqui que esse 8 meu ficou feio. E para não virar x lá, tá? Então, ó, 2 vezes 20 vezes 8 vezes meio, 0,5. Mais, vou calcular o outro volume, esse aqui, ó, de lado aqui também. Então, tem de novo 2 vezes 20 vezes 8 vezes meio. Tudo bem? E agora, vamos calcular a tampa de cima. A tampa de cima eu tenho 20 por 20. Então, vou ter duas. 2 vezes 20 vezes 20 vezes meio. Tudo bem? Então, ó, novamente, eu tenho 2 dessa, 20 por 8. Então, está aqui, ó, 2, 20 por 8, que é a parte da frente e a parte de trás. Tem as faces laterais, que também é 20 por 8. Então, está aqui a outra. E tem a tampa de cima, que ela é 20 por 20. Tá? Então, está aqui. Eu tenho duas dela também, a parte de cima e de baixo. Beleza. Então, vamos calcular, então, aqui, ó. Essa daqui, ó. 2 vezes... Vou fazer assim, ó. 20 dividido por 2 dá 10. Vai ficar mais fácil fazer conta, né? Então, vai ficar 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes 8 dá 160. 2 aqui a mesma coisa. Quase que eu esqueci como é que é 20 vezes 8, né? 2 vezes 10, 20 vezes 8, 160. Aqui eu vou dividir de novo, ó. Vai dar 10. 20 vezes 10 dá 200. 200 vezes 2 dá 400. Então, vamos somar todo mundo. Então, 0 com 0 com 0. 6 e 6, 12, vai 1. 1 mais 2, 1 mais 1, 2, mais 3, mais 1, 3, mais 4, 7. 720. Não tem essa alternativa aqui. Então, fica para a próxima aula, a gente resolver ela, tá melhor. Não teve alternativa aqui, mas foi lindo. Muito obrigado, galera. Fique com Deus. Amanhã teremos aulas para os estudantes da terceira série do ensino médio. Aula de História e Educação Física. Forte abraço, até mais.